A paz do Messias chamado Cristo, Jesus, mais uma boa madrugada para todos vocês. Vamos continuar a leitura do quinto livro da Bíblia Sagrada, Deuteronômio, capítulo 9. A desobediência do povo. Moisés disse ao povo: escute o povo, escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até o céu. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. Assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los, matá-los depressa. Mas depois que o Senhor, nosso Deus, tiver expulsado esses povos da presença de vocês, não fiquem pensando assim: Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra porque somos bons. Não, é por isso. Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês porque eles são maus, desobedientes, rebeldes, ingratos e maus. Deus vai expulsar todos eles porque ama vocês. Deus vai expulsar todos eles porque ama vocês e vai abençoar todos vocês. Nunca se esqueçam disso, povo de Israel. Vocês não vão tomar posse da terra porque são bons e honestos. É por causa da maldade desses povos que Deus vai expulsá-los. E também porque o Senhor, nosso Deus, quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, fiquem certos de que Deus lhes está dando esta boa terra, não porque vocês sejam bons, pelo contrário, vocês são gente teimosa. Nunca esqueçam que no deserto vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor, que ele ficou irado com vocês, desde que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm se revoltado contra Deus, até mesmo no Monte Sinai. Vocês o provocaram e ele ficou tão irado que pensou em destruí-los. Eu subi o monte para receber de Deus as duas placas de pedras
nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites. E durante todo aquele tempo não comi nem bebi nada. Por quê? O Senhor Deus me sustentou. Porque assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem dito para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus sustenta. O Senhor Deus me deu as 2 placas de pedra. Ele mesmo tinha escrito nelas tudo o que tinha dito a vocês. No meio do fogo, quando estavam reunidos ao pé do monte. Deus falou com aquele povo, e aquele povo ouviu a voz de Deus, mas mesmo assim desobedeceram a Deus. Foram ingratos, foram rebeldes, desobedientes. E você, se Deus falar com você hoje, nessa noite, para que você abandone os seus erros e saia da onde você está, desse lugar errado, dessa vida tão errada, será que você obedeceria? Sim, né? Mas nessa noite ele está falando com você. Saia. Saia desse ambiente, dessa vida tão errada que você anda. Saia e venha para a verdade. Obedecer a Deus e obedecer a Jesus. Foi no fim daqueles 40 dias que o Senhor Deus me deu as 2 placas da aliança. Aí ele me disse: desça logo daqui e volte para onde está o povo que você tirou do Egito. Pois eles já cometeram um pecado grave, bem depressa. Deixaram de seguir as minhas ordens e já fizeram um ídolo de metal para adorar. Eu sei, Deus continuou, que este povo é teimoso demais, não quer me ouvir, não quer me obedecer. Eles me ouvem, mas não querem me obedecer. Esse povo é muito teimoso, coração duros, ingratos, esse povo. Portanto, não procure me impedir, pois vou destruí-los. E assim, ninguém lembrará mais que existiram. E de você, Moisés, e dos seus descendentes, farei uma nação maior e mais poderosa do que a deles. Deus quis matar aquele povo que tirou do Egito e fazer de Moisés uma grande nação e dos filhos dele. Mas por amar aquele povo, poder se dedicar àquele povo. Olha o que Moisés fala para o Senhor. Aí Moisés continuou: e Moisés continuou aí, eu desci do monte, do qual subia chamas de fogo. Levava comigo as 2 placas de pedras, as placas da aliança.
Quando cheguei perto de vocês, vi que havia pecado contra o Senhor, nosso Deus, e que bem depressa haviam deixado de seguir as suas ordens. Vi o bezerro de metal que vocês haviam feito para adorar. Em vez de adorar Deus, vocês estão adorando uma estátua. Em vez de obedecer a Deus, vocês estão obedecendo uma estátua. Tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Deixaram de adorar a Deus, de obedecer a Deus para adorar e obedecer essa estátua, esse ídolo maldito. Então, na presença de vocês, joguei as placas de pedra no chão e as quebrei, porque vocês não eram dignos de receber essas leis. Vocês não eram dignos de obedecer a Deus. Deus escreveu as leis e os mandamentos nas duas placas de pedras para que vocês viessem ver e ler e obedecer a Ele. Portanto, eu quebrei as placas de pedras, porque vocês já tinham feito Deus de vocês, de metal. É a Ele que vocês agora vão seguir. É Ele agora que vai dar a lei deles a vocês. É Ele agora que vai dar a lei dele a vocês. É Ele agora que vai livrar vocês. E não Deus. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites, com o rosto encostado no... Não comi, nem bebi nada. Moisés passou 40 dias de novo e 40 noites com o rosto ali encostado no chão. Nem comeu, nem bebeu durante os 40 dias e as 40 noites. Depois me ajoelhei diante de Deus, o Senhor, e fiquei ali 40 dias e 40 noites com o rosto encostado no chão. Como havia feito antes, não comi nem bebi nada durante aquele tempo. Agi dessa maneira porque vocês pecaram contra o Senhor, fazendo o que ele condena e provocando a sua ira. Não foi a mim que vocês provocaram. Não foi a mim que vocês desobedeceram. Vocês provocaram a Deus. Vocês desobedeceram, foi a Deus. Então, em todas as igrejas, em todas as congregações, todos os ministérios, nessa época, quando o irmão ele está com um pé dentro e outro pé fora, ele não está pecando contra o pastor, ele não está pecando e nem desobedecendo o pastor. Ele está pecando e desobedecendo a Deus. Portanto, uma hora ou outra, ele vai pagar o preço. Eu estava com medo da ira e do furor de Deus. Ele estava tão irado e pensava em destruí-los. Porém, mais uma vez Deus atendeu o meu pedido. Ele estava
irado também com Arão e pensou em matá-lo. Por isso orei também em favor de Arão. Aí pequei, perdão, aí peguei Moisés, aí então Moisés, depois da oração, e fez, voltou, veio até onde estava o povo, viu o povo fazendo todas essas oferendas ao Deus de metal que eles tinham feito. Aí então, aí Moisés foi e pegou o bezerro de metal, aquele objeto nojento que vocês tinham feito, e o joguei no fogo. Depois o quebrei em pedaços, moí tudo, até virar pó, e atirei o pó no ribeirão. E atirei o pó no ribeirão, que corria monte abaixo. Vocês provocaram de novo a ira do Senhor Deus em Abera, em Massa e em Quibrote, Atava, e também o provocaram em Cádiz, Barneia, quando ele mandou que tomassem posse da terra que lhes estava dando. Vocês não confiaram em Deus, mas se revoltaram contra ele e desobedeceram a sua ordem. Desde o dia em que eu os conheci, vocês sempre foram rebeldes contra Deus, o Senhor. E Moisés continuou dizendo: 40 dias e 40 noites fiquei ajoelhado, com o rosto encostado no chão, na presença de Deus, o Senhor, pois ele tinha dito que iria destruí-los. Todos vocês, Deus iria destruí-los. Mas eu orei, clamei, pedi a Deus por vocês. Mas hoje, nessa época, quando o irmão peca, erra, se desvia-se as pastas, alguns dos pastores não vão atrás. Não vão nem saber o porquê, qual o motivo. Moisés foi diferente. Um líder diferente desses líderes de agora. Moisés, ele se doou pelo povo, ele se dedicou pelo povo de Deus. Mas agora, nessa época, alguns dos líderes não se doam pelo povo de Deus. Não se dedicam pelo povo de Deus. E também não são o exemplo para o povo de Deus. E orei assim ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, eu te peço que não destruas o teu povo. Escolhido, que com a tua força e com o teu poder livraste do Egito. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. E não deis atenção à teimosia, à maldade e ao pecado deste povo. Ó Pai, releva, Pai. Releva eles.
Perdoai-os, não os mate, porque são teus filhos. É teu povo, Pai. Eu imploro, por favor, não os mate, não os destrua. Essa foi a oração de Moisés pelo o povo de Israel. E ele liderou até o fim, com obediência e temor a Deus. Mas está difícil. Está difícil mesmo nessa época. Os pastores, nem todos, mas alguns, tomaram esse exemplo de Moisés. Muitos estão tomando o exemplo de Arão e não o exemplo de Moisés. Pois, se destruíres o teu povo, os egípcios vão dizer que não pudeste levá-lo para a terra que lhe prometeste. Dirão também que odeias estes povo, e por isso o levaste ao deserto para matá-los. Mas eles são o teu povo escolhido, que tiraste do Egito com a tua força e com o teu grande poder. Vemos aqui Moisés implorando pelo povo para que Deus não os matasse. Vemos aqui uma oração de Moisés, o clamor em favor do povo. Deus irado, querendo matar o povo por desobediência. Vemos um líder dedicado, um líder fiel e obediente a Deus, clamando, implorando para que Deus não matasse o povo dele. Mas nessa época nós vimos muitos falar e pedir a Deus que mate o irmão, a irmã, que feche as portas da igreja do pastor fulano, do pastor cicrano, porque não preste, porque o pastor não vale nada, porque o pastor é aquilo, o pastor é assado, é torrado, é cozinhado. É isso que vemos muito. Em vez dos pastores se doar pelo seu rebanho, não pelo seu rebanho, mas pelo rebanho que Deus colocou e confiou e colocou em suas mãos. Tem que se dedicar, tem que se doar, tem que ser o bom exemplo para eles. Capítulo 10. As novas placas da lei. Está em Êxodo capítulo 34, versículo 1 até o versículo 9. Capítulo 10 agora. Moisés disse ao povo, depois disso, o Senhor, Deus me disse, corte 2 placas de pedra
iguais às primeiras, e faça também uma arca de madeira. Então, venha se encontrar comigo no monte. E eu escreverei nas placas aquilo que escrevi naquelas que você quebrou. Depois ponha as placas na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia. Cortei 2 placas de pedra iguais às primeiras e subi o monte levando-as comigo. Aí Deus, o Senhor, conforme havia feito antes, escreveu nelas os 10 mandamentos, os mesmos que tinha dado a vocês, quando falou do meio do fogo no alto do monte, naquele dia, em que vocês estavam reunidos na presença dele. O Senhor me entregou as placas e eu desci do monte, conforme ele havia ordenado. Coloquei as placas na arca que eu havia feito e elas ainda estão ali. Os israelitas partiram do poço de Bené Jacá. Os israelitas partiram do poço de Bené Jacá. Uma localidade que chamava Bené Jacã. Os israelitas partiram de lá e foram até Mosera. Ali Arão morreu e foi sepultado. E o seu filho Eleazar ficou no lugar dele, como sacerdote. Depois o povo foi para Gudigoda. Depois o povo de Israel foi para Gudigoda e dali para Jotibata, uma região onde há muitos ribeirões. Foi naquela ocasião que o Senhor Deus escolheu a tribo de Levi para que os homens dessa tribo levassem a arca da aliança, servissem como sacerdotes e abençoasse o povo em nome de Deus, o Senhor. E eles ainda continuam fazendo tudo isso. Portanto, a tribo de Levi não recebeu terras em Canaã, como as outras tribos receberam, conforme a promessa do Senhor Deus. O que essa tribo recebeu foi o direito de os homens servirem como sacerdotes de Deus. E Moisés continuou dizendo ao povo: eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Mas uma vez o Senhor Deus atendeu o meu pedido e não acabou com vocês. Eu me dediquei, eu orei, eu clamei por vocês e Deus mudou de ideia. Deus não matou vocês. É só orar, pedir a Deus o bem para o teu irmão, para o próximo. É só orar, só pedir e clamar. E mandou que eu fosse e os
guiasse para que entrassem e tomasse posse da terra que ele havia jurado dar aos nossos antepassados. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de vocês. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas ordens. Quer que o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a alma. Obedeçam a todas as leis de Deus que eu estou dando a vocês hoje para o seu bem. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A Ele pertence a terra e tudo que nela existe. A terra não é do diabo. A terra não é de ninguém. A terra é de Deus e a Ele ela pertence. E tudo que há em cima dela pertence a Deus. Deus não deu ela para ninguém. Deus não deu a terra nem nada do que existe na terra para Deus nenhum. Tudo é dele e tudo pertence a Ele. Entendam, compreendam as coisas. Mas o amor dele pelos antepassados de vocês foi tão grande que de todos os povos do mundo ele escolheu vocês. E até o dia de hoje, vocês são o seu povo escolhido. Portanto, sejam obedientes a Deus e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Entenderam? Que existem outros deuses, mas Deus é superior a todos. Deus é superior a todos. Não brinquem de ser crente. Não brinquem. Ou você é crente, ou por outra não é. Não brinquem, porque os deuses e o diabo não brinca de ser diabo, e nem os deuses brincam de ser deuses. Deus também não brinca de ser Deus. Deus é Deus, manda em tudo e em todos, governa tudo e governa todos. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor nosso Deus e adorem somente a Ele. Fiquem ligados com Ele e jurem somente pelo seu nome. Louvem a Deus, Ele é o nosso Deus. Vocês viram com os seus próprios olhos as grandes e espantosas coisas que Deus fez em favor de vocês. Quando os nossos
antepassados foram para o Egito, eram somente 70 pessoas. Mas agora, por causa das bênçãos do Senhor, nosso Deus, vocês são tantos como as estrelas do céu. Vocês multiplicaram, ou seja, nós multiplicamos. Somos um povo grande e numeroso. Vejam que a Bíblia, ela fala só da obediência. Que os filhos têm que ser obedientes ao seu pai. Então quem é o seu pai? É Deus? Então obedeça a Deus. Se é Deus o seu pai, obedeça-o. E não se esqueça, nenhum de vocês se esqueçam, que o capítulo 9 de Deuteronômio, ele tem 29 versículos. E também não se esqueçam que o capítulo 10 de Deuteronômio, ele tem 22 versículos. Vocês ouviram que Deus deu a lei e os mandamentos a Moisés para que Moisés passe para o povo de Israel e que o povo de Israel venha a obedecer e não desobedecer. E que o povo de Israel venha a ser fiel e não infiéis. E que Jesus também ele falou que se vocês obedecerem aos meus ensinamentos, vocês são de fato os meus discípulos. E que Jesus também ele disse: amais uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês. Então quem ama não prodigica ao seu irmão. Então quem ama perdoa. Quem ama abraça. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém?